Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre futurismo, parte número 1. Então, jovens artistas entusiasmados com a transformação radical mediante a velocidade, ciência e comunicação, veem a tecnologia industrial como o futuro do mundo e a sua visão de combater a tradição seria o primeiro passo. Então nós vemos que está tendo uma grande revolução. A tecnologia está vindo para toda a Europa, está começando a eletricidade, começando os automóveis, começa a ter já o cinema, já começa a espalhar. Então quer dizer, tudo isso está trazendo uma nova vertente para o mundo. Então aquelas cidades que no período da noite estavam paradas, agora no período da noite estão fervendo, assim, porque está tendo movimentação. A luz elétrica traz com que a cidade se torne um organismo 24 horas por dia. Então com isso os jovens começam a ver que essa tecnologia vai trazer algo muito maior. E eles começam a questionar em si, será que o passado vale a pena? Quando a gente vê a Vittorio Samothrace, uma obra emblemática, maravilhosa, eles começam a questionar, será que esse futuro é bom para a Itália? Será que a Itália não tem que olhar para o futuro? Tem que olhar para uma coisa maior do que o passado? Então isso vai fazer a grande transformação nesse momento. Então nós temos Filippo Tommaso Marinetti, escritor, poeta, jornalista, ativista. Em 1909 escreve um manifesto futurista em que ele estabelece ideias estéticas, políticas e sociais. Com um tom ardente que ele combate, e ele comenta, um automóvel ruidoso é mais belo do que a Vittorio Samothrace. Então o que a gente vê? A gente vê que Marinetti ele começa a utilizar a propaganda, que foi a grande arma do movimento futurista, e ele começa a trazer essa visão, falando assim, pô, a arte do passado é legal, mas é muito mais bonito do que a Vittorio Samothrace, aquela escultura maravilhosa, é mais bonito o carro ruidoso. Então ele começa a trazer essa visão. Lembrando que eles começam a pegar muito da questão do movimento. Como eu falei, o cinema começou a se desenvolver, então eles pegam o movimento. Eles pegam bastante do cubismo também, fragmentação da imagem. Eles começam a trazer um tipo de obra, de arte, que enfatiza exatamente essa coisa do futuro, colocando a Itália como centro. Qual que é a ideia deles? A ideia deles é que a Itália se torne o centro de todo o império, que é trazer novamente o Império Italiano, o Império lá da antiga Roma, que é trazer novamente os tempos modernos. Tanto é essa obra aqui de Fortunato Lepero, que é multidões, os trens subterrâneos, ele começa a trazer essa coisa das massas junto com a tecnologia. Então nós vemos que acontece as noites futuristas, recita-se poesias com exibição de artes plásticas e discursos citando tumulto, agitação e destruição, apoiava abertamente a Primeira Guerra Mundial. Muitos aliam a Benito Mussolini, o pai do fascismo italiano. Então a gente vê que eles começam a colocar o seguinte, mais importante é a Itália acima de tudo. Então começa algo que vai trazer a violência. E a arte começa a apoiar a violência nesse momento. Então esses jovens eles começam a colocar a violência como algo que é necessário. Agitação, violência, e usar a arte como arma, como propaganda disso. Então eles começam a colocar a Itália como centro. Eles vão apoiar um doido. Ou seja, nessa época, antes da Primeira Guerra, Benito Mussolini, jornalista, ele começou com essas ideias de colocar um país livre, trazer exatamente aquela coisa do Roma novamente. E o Benito Mussolini, logo depois da Primeira Guerra, em 1919, ele começa um movimento chamado fascismo. O que é fascismo? Ele é a palavra feixe. Feixe era exatamente um símbolo da Roma antiga, que era um machado com feixe em volta, significa união. Eles começavam a falar, por que não trazer o Império Romano de volta a esse tempo? Só que ele está trazendo o quê? A figura de um homem importante. Tem que ter um duce, um líder acima desse novo sistema político, que era exatamente ele mesmo. Ele estava se espelhando. Então ele falava que tinha que ter o Estado acima de tudo. Então quer dizer que a violência era justificada em prol do Estado. Então quer dizer que as pessoas ficavam cegadas pelo poder. E isso ele estava trazendo como futuro da Itália. E esses jovens estavam aceitando isso. E eles estavam fazendo a arte ser uma arma de propagar isso. Lembrando vocês que o fascismo pega essa ideia por próprio Adolf Hitler leva essa ideia para a Itália, para a Alemanha, e lá na Alemanha ele acrescenta o antissemitismo, ou seja, a luta contra os judeus, aí se torna o nazismo que a gente conhece até hoje. Então o Manifesto Futurista destruiu os museus, bibliotecas e combater o moralismo social. Em 1911 fizeram sua primeira aparição na primeira exposição livre de Milão. Então eles apareceram publicamente em Milão, fazendo essa apologia, aceitos, incrível que pareça, por grande maioria, porque todo mundo estava achando que a tecnologia era essa grande ventilidade. Lembrando que nós tínhamos já, a Alemanha era a maior potência da época, nós tínhamos daí logo em seguida, nós tínhamos a França, nós tínhamos a Inglaterra, nós tínhamos os Estados Unidos também. Então essas grandes nações elas estavam muito grandes, bastante adiantadas na questão de industrialização. A Itália estava atrás, a Itália queria passar por elas, queria ser referência mundial. Então nós vemos que os futuristas trabalharam com a pintura, escultura, cinema, design em geral, teatro, cinema, moda, música, arquitetura. O quadro Despertar da Cidade de Umberto Boccioni, de 1910, é considerado, ressalva, o primeiro trabalho futurista. Por quê? Nós não temos certeza, mas pela cronologia, ele é o primeiro trabalho. E exatamente quando foi inaugurada uma usina elétrica lá em Milão. Por isso que aparece trabalhadores, só que é colocado muita coisa assim vamos colocar de épico. Então tem pessoas aladas. Então eles colocam um presente dos deuses a tecnologia para a Itália. Então isso que é colocado dessa forma. Então eles colocam a tecnologia como
A grande meta da Itália é para se tornar referência no mundo, deixando o passado para trás e o futuro à sua frente. Ok? Nesse vídeo nós falamos sobre futurismo parte 1. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau, tchau.